E aí, GP, bem-vindo a mais um episódio do GPcast. Eu sou a Laís e tô aqui com o Diego. Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor. E a gente tá com a D, com a Andressa e o Gé pra falar sobre cuidando do templo. Esse é o nosso tema de hoje. Cuidando do templo. Podem dar um oi aí. Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor. Os meus discipuladores. Olha aí que especial, hein? É mesmo. Subiu a responsa aqui, chegou a responsa. E quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou realmente em vocês, assim. Foram pessoas que vieram na nossa mente, assim, de cara. Pelo que vocês têm vivido e pelo cuidado que vocês têm com o templo. E quando a gente fala cuidando do templo, a gente tá falando do nós como templo do Espírito Santo. Então a gente tá falando de cuidado com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Amém. E aí, acho que pra gente começar, vocês sempre foram ativos. Tipo assim, desde pequenininho, já no cross, igual aqueles vídeos de cross. Já pensou? Os filhos serão, né, amor? Já vai chegar como? Já Que vai tem aqueles começar vídeos mesmo, né? Nossa. Na bala. Ou foi um despertar mais tarde, assim, pro cuidado? Em relação a esporte, você fala essas coisas? Tudo. Ou você sempre teve uma preocupação com a sua saúde? Acho que... Quer responder? É a sua? Posso responder. Pra Federadas. mim... Fala aí. O Jé sempre me zoa isso. Pra mim, foi desde a minha infância, realmente. Na minha família, a minha mãe e minhas tias, elas sempre jogaram vôlei, né? Na infância delas, na adolescência. E logo quando eu atingi uma idade que eu já poderia começar a treinar, eu comecei. Então, acho que a partir de uns 9, 10 anos, se eu não me engano. E aí eu já comecei a praticar o esporte, o vôlei, né? E é muito interessante também como o esporte ajuda justamente, assim, você ter uma mente forte. Porque eu era muito estourada, né? E o esporte me ajudou muito, assim, A cara do Gé. Verdade, né? a dominar, assim, a minha energia. Eu não entendi. Só... Realmente, dominou a minha energia. Mas o esporte foi muito importante. Então, pra mim, foi desde a infância, assim, esse despertar, né? Mas não era muito voltado, assim, pro corpo. Mas quando eu saí da adolescência e mais para a fase adulta, foi quando realmente houve esse despertar em cuidado com o corpo, principalmente depois da minha conversão com o cuidado com o templo do Espírito Santo, porque isso é muito importante a gente falar, né? Porque lá em João 3,6 diz que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito, só que muitas vezes cristãos, eles negligenciam essa parte, né? Eles esquecem que você nasceu de novo. Beleza, você é carne, mas o seu espírito, ele vive dentro de uma carne, né? Então, nós precisamos ter sabedoria e cuidar do nosso templo também. Então, hoje, eu e o Gé, nós praticamos hoje nós fazemos crossfit e nós vamos todos os dias. Então, todos os dias lá, 5h30, 5h40, nós acordamos e nós vamos treinar e não somente com a questão, a estética, às vezes é legal. Só que a gente precisa ter essa dose também, esse cuidado, para isso não tomar conta do nosso coração. E sim, realmente o cuidado com o corpo e com a nossa saúde. Muito bom, podemos ir embora, já falei sobre todos os assuntos. Bom, respondendo a sua pergunta, como que foi a introdução no esporte na infância? Tem duas memórias afetivas bem legais. A primeira é o seguinte, foi aqui em Tupéva, tinha no ginásio de esportes lá, aí fui lá com meu tio lá, assim, não, você vai jogar bola, não sei o que, tá. Beleza, entrei lá, vi uma molecada correndo, aquela coisa, assim, a memória afetiva que eu tenho. A molecada correndo e tal, assim, eu, tipo, mano, não tava entendendo nada, assim. E aí, a partir daquele momento, né, tipo, foi despertando interesse ali de socializar, de entender o que tava rolando, tipo, nossa, eu era bem pequeno. E tem essa experiência bem, bem marcada. Bom, então, assim, a minha introdução no esporte, ela começou assim, nessa parte, assim, por incentivo dos tios, pais e tal. E sempre pratiquei esporte, então aí já joguei bola, já joguei basquete, agora a gente no CrossFit e tudo mais, mas a introdução no esporte, ela vem da infância, assim, né? Então acho que todo
comportamento que ele é consolidado, ele é construído na infância, ele é muito mais fácil. Então você tem uma folha em branco, tem muito mais espaço para tu escrever. Mas isso não é impedimento nem desculpa para falar, então já passou minha época. Não, assim, pra você consolidar um comportamento, você entrar no esporte, entrou, foi 21 dias, você não sai mais. Qualquer coisa. Mano, eu vim com o meu roteiro pra fazer essa pergunta. Respondido. O poder do hábito, 21 Exato, dias. Qual que é? exatamente. O que a ciência fala sobre isso? Cara, assim, pra gente construir, vamos lá, assim, nosso cérebro ele funciona da seguinte forma, através dos neurônios, das sinapses neurais. O que é importante aqui pra gente? Que para você construir um neural, assim, para você construir um hábito, né, que a gente fala, tem esse período de pelo menos 21 dias. Porque assim, por exemplo, assim, eu tô com essa garrafa aqui na mão, você que tá me ouvindo, você não tá vendo, mas começa a imaginar essa garrafa aqui na minha mão. E toda vez que eu vou, no dia 1, vou pegar essa garrafa, eu utilizo 95% de energia. No dia 2, eu utilizo 94%, assim por diante. Passando os 21 dias, ficou automático. Então, se você observar, tem vários hábitos que a gente tem que a gente não pensa, não gasta energia para fazer. Escovar o dente, fazer uma refeição. Você não precisa gastar, fazer aquele processo todo para você ter esse tipo de hábito, porque é uma coisa já construída. Então, isso faz um link com o que a gente falou da infância. Mas é basicamente isso. Então, para qualquer coisa, a gente utilizando a palavra comportamento, é possível construir qualquer comportamento a partir de 21 dias. Seja bom ou ruim. Seja bom ou ruim. Seja bom ou ruim. Mas aí parece que, tipo, tudo aquilo que é ruim, a gente precisa, sei lá, 5 dias estabeleceu-se um hábito ruim. Poxa. Então, mas isso até é uma coisa que você vai ministrar, né? Depois você pode entrar, dar um spoiler assim, mas é em relação a processo e prazer, assim, né? Processo e promessa e tal. Tipo assim, as pessoas, elas têm, hoje, requerem uma recompensa muito mais rápida das coisas. Então, por exemplo, a gente tá no Instagram, poxa, a pessoa curtiu. Então, isso libera uma reação química no cérebro, né? Serotonina, hormônio do prazer, sensação de dever cumprido e tudo mais. E cada vez mais as pessoas buscam isso, buscam recompensas imediatas. E aí tá o problema da nossa geração, de ninguém quer viver processo. O que eu vejo é pessoas saindo do zero e estando extremamente ricas, extremamente prósperas, extremamente fluentes na palavra, mas elas não veem o processo. Então, isso dá uma enganada muito boa na mente e, com certeza, influência do que acontece. Isso daí. Nossa, fortíssimo. Na cabeça. Voltando só uma coisa que quando Isso que a gente falou... começou a falar como que é a introdução do esporte da infância. Já foi. É que assim, Tá desenrolando esse manto. Nossa, já foi, tão, só vai. tão presente no já vai automático. Mas quando você falou do cuidado com... Não é só estética, o Luciano Subirá, ele passou por Os B.O. de saúde. Importante. E aí ele comentou num podcast também que todo o processo que ele viveu, porque assim, ele não tinha um momento como se ele não tivesse tanta importância com a estética dele, então tava ok. Mas aí ele começou a entender, algumas pessoas, né, pegando no pé, sendo usada por Deus, tudo, que não é sobre estética, mas também sobre você pode acabar deixando de cumprir o seu propósito o seu por conta propósito, da sua saúde, porque né? você Aquela história, só vou morrer quando cumprir o meu propósito? Não. Esquece. Você Cuida pode do deixar corpo não, que dá uma ruim. frase, né, Nossa. que quando eu tava meditando... Isso é muito bom. Quando eu tava meditando pouco tempo, né, que eu fiquei sabendo ontem que a gente ia gravar. Hoje, depois quando eu tava vindo embora do trabalho, eu fiquei meditando, né, falando com o Senhor. E eu já tinha ouvido esse podcast do Luciano Subirá, que assim, é tremendo. E há uma frase que Deus colocou muito no meu coração, que deve ser um pouquinho do que o Luciano Subirá falou também, e depois o Di pode complementar, que eu acho que não vai ser exatamente a mesma, que eu coloquei assim: se você não quer apagar o chamado de Deus na sua vida antes do tempo, cuide da sua saúde. Né? Então isso é muito poderoso. Às vezes, e eu sempre tive isso muito no meu coração também, né? Às vezes algumas pessoas, né, principalmente tem alguns crentes que falam: nossa, pra que vai treinar? Pra que precisa treinar? Porque eu não preciso, né? É vaidade. Claro, nós precisamos, mais uma vez, nós precisamos mesmo tomar cuidado com a vaidade, né? Porque senão a gente entra num extremo e às vezes até um pecado também, realmente, né? Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Porque senão a gente vai interromper
Às vezes, se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai estar interrompendo algo que Deus tinha, um propósito. Às vezes, Exatamente. o Deus tem um propósito para você aqui nesta terra, né? E não é lá no céu somente, né? Lá no Você céu a come gente um monte vai de açúcar, ter. tem um ataque, o coração já era. Você tá se Exatamente. matando, não? Exato. Como um suicídio mesmo, né? Você querer, você negligenciar a sua saúde, né? Eu acho que assim, não quero ser o dono da verdade, mas é uma galera, tipo, coloca muito empecilho sobre coisas que precisam ser feitas. Uhum. Então, assim, você acorda tal hora pra fazer uma atividade física. Nossa, mas você é isso, blá, 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 blá. Então, isso são o quê? É uma mentalidade negativa que Uhum. impede essa pessoa de ser próspera na saúde dela. Então, a gente tratando de mentalidade, questão espiritual, etc., pra mim hoje, pra mim especificamente, porque isso é interno, é mais um processo interno e as pessoas veem o quê? O externo, né? Não dá pra pessoa esquadrinhar assim e tal. É muito mais cuidar da saúde um processo mental do que, tipo, vou lá na minha hora, tal, não sei o quê. Porque quando eu vejo que eu consigo romper uma barreira, quando eu consigo romper um desafio, quando eu consigo aprender uma nova habilidade, isso a gente falando, puxando uma sardinha pro nosso esporte aqui, né? Mas em qualquer esporte, você vai construindo na sua mente vários arquivos assim de, pô, sou capaz, eu posso, eu consigo. Uhum. É duro o processo, mas eu consigo realizar. Você sai como da atividade? Você entendeu? Tipo, cara, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma versão melhor. E tudo aponta pra Deus, assim, nesse sentido, tipo, eu preciso me conectar mais com Deus. Eu tô cuidando da minha saúde, e o meu espírito, como é que tá ligado? Então, assim, pô, cheguei do treino, tomei um banho, a gente tem uma refeição ali, vou pra Bíblia, vou orar. Então, o que eu faço do meu corpo fisicamente, eu já tô fazendo a minha parte, né, em relação ao físico. Mas também tem essa parte mais importante, que é a parte espiritual. E é um complemento de coisas. Como que a gente resolve problemas assim? Tudo que eu falar aqui, depois que a pessoa fala assim, mais isso, mais aquilo, é o quê? É um cérebro preguiçoso, procrastinador, que deixa as coisas pra depois. Então, escuta bem o que eu vou falar, hein? Presta atenção. É o seguinte, quando a gente trata de atividade física, quando a gente trata de fazer algo, a gente vai construindo essa mentalidade mais forte. A gente vai construindo essa mentalidade de que realmente posso, realmente é capaz. E o que eu quero que você grave é o seguinte: para resolver um problema, primeira coisa, precisa ter a consciência do problema. Então, assim, mas isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. As pessoas hoje gastam milhões, muita grana para descobrir o sentido da vida, fazer uma mentoria e tal, né? Sendo que tudo aponta para Cristo. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, você ter a consciência que você tem um problema espiritual, físico, etc., isso te dá a condição de resolução. Né, de você resolver, poxa, não tô orando, minha vida espiritual tá zoada, o que eu preciso fazer? Orar. Preciso ler a Bíblia, preciso me envolver com pessoas, me conectar com pessoas que vão me levar para esse caminho, né, que vão me influenciar nesse sentido, né? Beleza. Então, quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala da própria parte espiritual, a gente precisa deixar o cérebro preguiçoso que tá lá no sofá, procrastinador, isso para qualquer área, corpo, alma e espírito, e ter a decisão, ter a consciência, inclusive o que a gente está falando aqui influencia sobre o que sobre essa necessidade. Então a pessoa está ouvindo isso aqui, ela está falando assim, realmente, e o cérebro vai dando várias dicas de, não, deixa quieto, depois você começa, tal. Por quê? Não tem aquele arquivo que a gente falou que constrói e deixa sólido para resolução de problemas, para fazer as coisas. Voltando aqui no assunto, fechando. E fechando, também... só fechando, peraí. E aí, o que precisa ser feito? 1 segundo só de decisão para mudar tudo, sabe? É você romper, deixar o cérebro falar assim, não, para. Tudo que, verdade, já falou que tudo que eu falar, mas é procrastinação, então eu vou e faço. Cuido do meu espírito, leio a Bíblia, oro. Mas eu preciso... Não tem nada de sentimento. É atitude, comportamento, fé racional. Né? Oração, orar e ação. Então hoje é muito mais sobre, não exclui a parte de oração espiritual, mas é muito o que eu faço. Atitude mesmo. Exatamente. Do que, eu vou esperar Deus fazer por mim. Cara, Jesus já fez tudo.
né? Tá tudo pago. A conta tá paga, a gente só precisa tomar posse e fazer. Cuidando do corpo, da alma, do espírito e tal. Eu estava pensando aqui agora, a gente conversa com muitas pessoas que falam da dificuldade de, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, de ser constante, eu não consigo parar e colocar a minha cabeça, a minha mente ali para ler. Eu fico disperso muito rápido. E pensando aqui agora, eu já vi alguns estudos e algumas pessoas falando que às vezes a falta de atenção, ela também está totalmente relacionada com o que você se alimenta, né? Com aquilo que você consome durante o seu dia, se você tem uma boa noite de sono, se você descansa. Então, você como profissional aí da área, veio muito isso na minha cabeça agora, às vezes as pessoas falam, eu não tenho constância de ler a palavra. Às vezes, não é nenhuma questão de... Qual é a palavra que eu posso... É uma dificuldade relacionada justamente àquilo que a pessoa está se alimentando, qual é a rotina de vida dela, porque ela acaba ficando cansada e não consegue realmente focar ali para ler e para ter esse tempo com Deus, por exemplo. Isso tem relação? Você responde ou você vai fazer uma pergunta? Não, responde aí. Tá. O que eu sempre falo, gente, faz o mínimo possível, porque as pessoas veem, por exemplo, o Biel pregando, o pastor Gilbert, o Diego ministrando, a galera fazendo a obra e fala, nossa, meu Deus, que extraordinário, e de fato é, e fala assim, mas eu não posso, eu não consigo, porque ela já tá vendo o quê? Ela já tá vendo a promessa, ela já tá vendo a parada concluída. Verdade. Ela não vê o processo, não vê o quanto esses caras oram, esses caras buscam. Vocês viram minha primeira ministração, você chora junto comigo. Você entendeu? Então, tipo, as pessoas hoje, elas estão muito visuais no sentido, tipo, quero pronto. O resultado. Exatamente. O resultado é bom, perfeito, não tira, mas assim, elas não veem um processo. Existe um processo por trás de qualquer coisa. Né? Nossa, se olhar, tipo, até a Bíblia é cheio de simbologia, numerologia. Você dá 7 voltas e o muro cai. E próprio Jesus, que ficou 30 anos ali aprendendo, se sujeitando à vontade do Pai para realmente estar pronto. Total, cara, todas as promessas. Deus falou assim, olha, Moisés, vai lá e liberta meu povo e dá tudo certo. Não, eles falavam, tô te escolhendo para libertar meu povo. Ponto, acabou. Ele falou que ia dar rolê no deserto. Não. Deus sempre aponta o quê? A promessa. Porque se a gente olhar o processo, a gente desiste. Respondendo a sua pergunta, então, Você lembra? Lembro. Cara, sempre faz o mínimo possível. Deixa a mania de comparação. Faz o mínimo possível. Eu preciso construir... vou usar essa garrafa. Gostei dessa garrafa. Imagina a garrafa de novo. Eu preciso construir uma garrafa, certo? Beleza. Mas, cara... A garrafa tá aqui, ok, ela tá pronta, mas não é assim, ó. Existe um processo, tem a matéria-prima, tem... Então, qual que é o primeiro mínimo passo possível para eu construir alguma coisa? Foca nesse passo. Deu certo? Check. Segundo dia, qual que é o próximo passo? Deu certo? Check. E aí a gente vai construindo. 21 dias, virou um hábito. Ficou forte. Eu acho que dentro disso a gente pode falar um pouco então sobre organização, né? Tipo, a priorização da sua rotina ali. Então vocês falaram, a gente acorda cedo. Você falou também sobre, tipo, cara, não vou chegar e vou ficar no celular, tipo, trazendo ali uma recompensa rápida pra mim, que é o que eu quero. Então, como que vocês conseguem hoje, e aí até é um pouco legal falar sobre isso, na dinâmica da família, né? Pro casal ali, vocês que já têm um tempo de casado. Porque, tipo assim, eu e a minha esposa, a gente tá tentando deslanchar nessa vida saudável. E assim, é difícil, porque a rotina, ela é bem pesada. A gente já acorda cedo pro trabalho, chega mais perto da noite. Então, precisa de uma disciplina ali realmente. E como que é pra vocês essa organização hoje? Quer responder? Pode ser. Primeiro, algo que o Gé sempre fala. Já me chamou de Zé, já me chamou de Zé. Tô esperando o próximo aqui. Algo que o Gé sempre fala quando a gente quer sair um pouquinho da rotina, ele fala assim: agora nós não somos mais crianças. Aí isso pega muito, né? Nossa, né? Você viu começou? Então, coloca na Quem vê que parece que eu sou militar. Não, mas nós dois somos assim, a gente
radicais. Somos bem radicais. Então, assim, nós gostamos de construir realmente uma rotina, né? Não que, por exemplo, vai ser sempre tudo isso certinho, assim, agora. Não, às vezes tem algumas coisas que vão saindo da nossa, do que foi programado. Naturalmente, né? Não é uma, Mas algo que a gente olha um para o outro, assim, quando um quer fazer uma coisa, assim, que a gente sabe que vai sair da rotina, a gente fala, viu? Você não é mais criança. Agora nós somos dois Bem-vindo adultos. à vida de adulto e tal. Esses Bem-vindo à gatilhos vida de pesados adulto, de falar. Não dá pra você fugir da sua consciência, né, mano? Bem-vindo. É o bom que ele fala e depois você fala contra ele também, Exatamente. entendeu? Você quer, tipo... Então, né? Não, a gente realmente. entende que para a gente ter uma constância em Deus, uma constância ali de uma vida saudável, a gente precisa criar uma rotina. Então, a gente estabelece, né? Então, nós vamos acordar realmente às 5:30? Vamos treinar, realmente. né? Mas assim, pensar que é um processo. Lembra que a gente falou, o cara que ministra, tal. Mas é um processo, é construção. Não é uma coisa que, tipo, beleza, eu ouvi esse podcast... Amanhã, 5 horas da manhã, eu vou levantar, vou correr Já 50 vou quilômetros. acordar Não, e pagar Esquece, 10. vai Aí morrer. Vai Não morrer, vai acorda, morrer. fica decepcionado. Foca em uma coisa e constrói. Eu acho que constrói. a gente não precisa... Às vezes a gente tem aquela questão da grandiosidade, né? Não, então eu vou começar na segunda-feira. E na segunda-feira eu Famosa vou... segunda. Famosa segunda. E na segunda-feira eu vou acordar cedo, vou ter um devocional maravilhoso, vou treinar, vou trabalhar e quando chegar em casa eu não vou assistir nada, vou ler mais um pouquinho e vou dormir cedo, aleluia. Não, divide isso. Metas. Né? Então, assim, quer convencer? Progressão. Tipo, semana 1, semana 0. Uhum. Começa na quarta. Vou ler a Bíblia às 8 horas, exemplo, né? Às 8 horas da manhã, durante 10 minutos. Cara, você conseguiu. Beleza. Semana 2, eu vou ler 2 vezes, 10 minutos às 8 da manhã. Opa, consegui. Porque se você fala, não, então... Porque a galera emociona, né? E não emociona, mano, vai pelo comportamento. Aí que acontece? Construção, a gente tem que construir uma parada. Né? É igual você construir uma casa, é igual você construir qualquer coisa, não é assim. Do dia pra noite. Não é, mas aí o que eu entro puxo minha sardinha, assim. Porém é o seguinte, cada vez que você faz uma coisa, a chance daquilo se repetir aumenta. Pro bem e pro mal, etc. Então vai ficando mais... Aí eu vou gastando menos energia, que a gente tá falando de hábito. Poxa, pra mim acordar às 5 e pouco e treinar, eu não gasto energia. Tipo assim, lógico, né? Às vezes tá cansado, tá, mas, mano, acordou, já tá ali. Por mais que eu queira, o meu... sabe, só vai. Entendeu? E no processo tem realização também, né? Com Porque que nem certeza. você coloca... Você tem que comemorar, tipo, poxa, coloca consegui pequenos... uma semana, tal. Coloca degraus, não coloca, né? Exatamente. E assim, como que a gente organiza isso na nossa rotina? Primeiro a gente falou assim, cara, a gente precisa ter uma rotina de crente. Primeira coisa, a gente precisa ser crente, mano. Precisa ler a Bíblia, a gente tem que ter E isso precisa devocional. começar dentro da nossa casa. Exatamente, isso começa com o cara solteiro, né? E ele vai só adaptar isso quando tiver um relacionamento. Então, assim, a gente precisa construir isso, beleza. Devocional, eu faço no horário, a Desi faz no outro, por conta da dinâmica de trabalho. Mas o que funciona pra nós como casal é fazer as coisas juntos. Vamos acordar juntos. Vamos tomar café da manhã juntos. Vamos treinar juntos. E assim sucessivamente durante o dia. Porque fica mais fácil. Você fazer uma coisa... Se você tem um propósito de fazer uma coisa... Eu vou ler a Bíblia... não vou assistir TV, vou ler a Bíblia essa semana inteira. E o cônjuge, no caso, falar... não, eu quero assistir, sei lá, maratonar qualquer coisa. Dá ruim. Então é tipo foco nesse sentido. Mas a gente tá falando com jovens. Então você que tá me ouvindo... mas eu tô casado, bebê. Presta atenção, você tem que construir isso na sua vida agora pra você só adaptar na tua rotina com casal, casamento e tal. É isso. Muito bom. E casado, é muito mais fácil, porque daí quando um tá querendo cair, o outro vai lá e levanta. Dá aquela total. puxada. Então é muito legal. Então é muito de vocês sentarem realmente, conversarem, estipularem aquilo que é saudável pra vocês, né? Compartilhar ali o coração realmente, e aí vocês juntos, traçando um plano
Aí os dois sabem. Então agora nós vamos caminhar juntos. Vamos um puxando o outro. Cara, é a mesma coisa assim, eu conheci a Cristo. Eu tenho Jesus na minha vida. Mano, eu não vou vacilar por qualquer coisa, porque eu tenho a consciência de. Tipo, que eu tenho que ser santo, que eu tenho que ser santo e tal, e preciso e ter um relacionamento com Cristo e tal. Eu tenho a consciência. Quando você tem a consciência de qualquer coisa, você tem clareza de objetivo. Então, se eu tenho a consciência que eu preciso ser santo, fica mais claro que eu tenho, que eu preciso, eu tenho minha alma anseia por Deus e tal, né? E aí, falando de rotina, cara, por mais que você tente, você tenha consciência, não, realmente eu preciso. Aí tem dois caminhos. Primeiro grupo de pessoas vai pela dor, Luciano Subirá que a gente tava falando. Zoou tudo, a saúde, e aí era o cérebro procrastinador preguiçoso falando, mas não, porque a minha vida é corrida, que eu prego e blá 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 blá, né? Então, dá algum BO e aí o cara tem a consciência dele. Beleza, isso é um grupo de pessoas. Mas vocês estão ouvindo, são pessoas muito mais inteligentes que o Luciano Subirá. E vocês vão fazer o quê? Exato, escuta. Exato, né? O sábio ele aprende com o erro do outro, basicamente. E nesse tom especificamente. Bom, enfim. Cara, você tem que desenvolver a consciência dele. Quando eu tenho a consciência disso, eu já tenho a solução do problema. Bom, então eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu já tenho que cuidar do espírito, eu já sei que tenho que fazer uma atividade física, eu já sei que tenho que deixar o fast food porque é recompensa rápida e tal, vai trazer uma saciedade, mas vai zoar minha saúde depois. Não adianta você fugir depois que você ouvir esse podcast. Já era, mano. Você tem a consciência de. Beleza. O que eu tenho que fazer? O mínimo possível. Qual que é o primeiro passo que eu preciso ter para regular essa rotina? Para cuidar do meu espírito, para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha alma. Né? A gente nem falou muito de alma, mas assim, qual que é o próximo passo? E aí você consolida e assim por diante. Então vai ter momentos que vai ter que ter um desequilíbrio radical no sentido para existir uma mudança. Conversão. Né? A gente falar de Romanos, a gente renova o nosso entendimento pela palavra. E quando a gente se torna um cristão, a gente faz uma convergência, a gente faz uma conversão. Aí tem aquelas coisas na conversão conversão? Contramão, melhor dizendo, do mundo. E isso é um desequilíbrio. Porque você está numa rotina, você está numa frequência, e se não está mais. Agora tua vida é pra Cristo, você morrer, acabou, né? E a história toda. Acho que é aquele ponto de decisão, né? Se você não mudar a sua vida, exatamente, você não vai conseguir sair daquele lugar. Se você é um cristão, se você tomou uma decisão radical assim, por Cristo, né? Porque nas outras áreas também não é mesmo? E aí isso envolve o quê? Desagradar algumas pessoas, desagradar alguns grupos por tomada de decisão. Então se tem a galera lá da meia-noite, que, mano, a galera da meia-noite, a gente come fast food e tal, não sei o que. Mano, da hora, eu já fiz isso, muito top. Né? Mas uma hora a conta chega. Assim, né? Bem dizer. Pô, isso vai bagunçar um pouco E a galera tá falando, ih, esse cara tá falando aí agora. Pode atacar, não ligo. Mas assim... Não, eu já tô assim, eu sou a galera do... Então, tipo... Mas assim, você tem esse momento eventual e tal, beleza? Mas, pô, você tem uma rotina da hora que você cuida, fechou. Não tira o crédito, né? Mas é que nós tá ficando velho, né, amor? Nós tá ficando velho, né? E aí a gente começa a ter esses papos assim. De rotina saudável e tal. Mas a gente precisa entender também que essa parte, né, do hoje, por exemplo, como nós acordamos cedo, às vezes ainda não temos filhos, né? Então, às vezes é 9h30, 10 no máximo 10h30, nós já estamos dormindo, né? E muitas vezes as pessoas, meu Deus, como vocês vão dormir cedo? Mas porque nós entendemos que o descanso também é crucial para uma vida saudável. E então, porque não a gente acorda mais cedo, eu não tô indo dormir mais cedo, mas nossa, eu deixei de trabalhar, eu deixei de ter um tempo com Deus. Não, eu me organizei antes para que eu pudesse ter uma noite de sono que eu fui projetada para isso, né? Sim. Então, é muito importante a gente também, enquanto antes nós criarmos essa consciência de que o descanso também é importante,
mais tempo a gente Cara, vai sobreviver nessa terra e vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Total, né? O descanso, ele é um ato de fé, né? Se a gente pensar. Você dormir, você falar que você tá confiando em Deus. Porque a Bíblia fala, aos seus amados dá enquanto eles dormem. Então, No 7º dia. ele descansou. Provavelmente dormiu, não sei. Mas assim, cara, é confiar em Deus nesse sentido. Lógico que nosso público aqui é uma galera que tá transitando assim, ó. Eu tô construindo minha vida, tô procurando onde eu vou, ou também transita assim, eu faço faculdade, você fala isso aí porque você já terminou, beleza. Mas você desenvolver essa consciência de, por exemplo, eu vou virar a madrugada estudando aqui porque, mano... Bom, se organiza que dá tudo certo. E às vezes acaba até sendo mais prejudicial, né? Eu acho que a gente pode até puxar um pouco sobre isso, Gé, de falar da sua especialidade na sua atuação profissional aí. Como que esses maus hábitos, eles vão culminar em a gente gerar ali uma ansiedade? Seja ela uma ansiedade que se torna uma coisa patológica ali de acompanhar você, ou picos de ansiedade mesmo durante o dia ali, por causa dessa rotina. Então, a privação do sono, alimentação, enfim. Redes sociais. Exato, total. O que acontece? 50% de qualquer tratamento para qualquer pessoa, eu vou regular hábitos. Você tem se a gente falar da parte aqui cristã do templo, corpo, sono, alimentação, atividade física, hidratação, exposição solar e crises. Crise de qualquer tipo. Crise de choro, crise de ansiedade, crise de raiva, crise de qualquer coisa. Como que eu sei se uma pessoa é ansiosa? Primeira coisa que eu pergunto, você dorme bem? Não. Ela tem hábitos não saudáveis. Porque ela entrou numa rotina onde ela não tem o que a gente está falando sobre consciência de. Que ela tem um problema ou ela poderia desenvolver um problema. Isso tem várias influências. Tem várias causas. Mas essencialmente é o seguinte, cara. Então por que a gente está falando de hábitos aqui, de cuidar do templo? Para você ter saúde física e espiritual e psicológica, para você não ter problemas de saúde física, espiritual e psicológica, né? E se tratando de ansiedade especificamente, é isso, a pessoa ela não tem esses hábitos ok. E isso naturalmente promove o quê? A patologia, promove a ansiedade. Pô, você não dorme bem, você acorda como? Parece que você correu uma maratona à noite, né? Então, essencialmente, a gente fazendo essa transição de assunto, é isso. A pessoa não tem os hábitos legais, ela pode desenvolver não só ansiedade, mas qualquer outro tipo de problema de saúde, assim, né? E aí falando sobre ansiedade, aí tem isso a gente tá falando de comportamento, né? Vamos falar aqui de comportamento, sentimento e pensamento pra gente dividir. Então, hábitos, comportamento. E aí a gente fala de pensamento, mentalidade forte. Aí, cara, é o seguinte, se a pessoa ela tem uma mente negativa, pensamentos negativos, se ela tem crenças negativas, se ela tem coisas do passado que não foram processadas, resolvidas, isso vai virando uma bola de neve que de repente estoura. E aí gera ansiedade. Isso, pensamento. E sentimento. Quais as emoções que ela tem em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ouvindo alguma coisa. As emoções que ela tipo assim, nutre a alma dela, vamos dizer assim, isso promove a ansiedade também. Então, se a gente pensar em resolver o problema, a gente tem que ir nessas três partes. Regular o hábito, que é os comportamentos, e aí é o desafio. O que ela pensa, por que pensa, como pensa, e mostrar que às vezes esse pensamento não é real, é ela mesma que está criando esse pensamento. E o que ela sente. Porque é o seguinte, falando de mente, sobre o que se sente, digamos que uma pessoa ela teve uma experiência ruim num restaurante. Teve uma experiência ruim no restaurante. E aí, naquele restaurante tinha vários estímulos sensoriais, olfato e tal. Tinha uma música tocando, tinha um prato que estava sendo servido. Então ela construiu uma memória ali, né? Construiu uma memória, beleza. E aí o que acontece? Toda vez que ela está em um ambiente semelhante a esse, ativa o que nela? Um gatilho, né? Que a gente fala sobre o sistema límbico. Ou seja, qualquer coisa que me lembra aquele ambiente vai gerar as mesmas sensações que eu tive na experiência traumática. Então eu tô falando de restaurante aqui, né? Mas qualquer outra parada, assim, qualquer outra coisa.
qualquer outra coisa, até experiências na igreja. Olha só, que interessante. Eu tive uma frustração no ministério, tive uma frustração na célula. O que ela pensa? Sempre. Na próxima célula eu vou ter outra? De novo. Exato, porque a nossa mente trabalha por associação. Uhum. Você entendeu? Não vou mais no ministério porque eu vou ter uma outra experiência traumática. E aí, como que a gente resolve esse problema? Primeiro é Cristo, é a cura, tal, e desconstruir essas coisas na mente. Sabe? A gente vê muito hoje no meio cristão muito sentimentalismo, assim, sabe? As pessoas muito sensíveis, e não tô tirando a característica de cada um, né? Tem pessoas que são sim mais sensíveis, tem outras que nem tanto, etc. Mas o conceito as pessoas estão muito, nossa, meu Deus, qualquer coisinha, tá ligado? Tipo, vou sair da igreja, sabe? Tipo, tem muitas coisas assim nesse sentido. E aí, como que a gente resolve esse problema? É o que a gente tá fazendo aqui, nutrindo a nossa alma, nutrindo nossos pensamentos, nutrindo o nosso espírito, renovando isso, sabe? Dessa forma que a gente vai desconstruindo essas coisas. Hoje é só uma coisa, porque a gente tá falando de doenças emocionais, né? Sim, Assim. sim. E eu acho que ainda é um tabu dentro da igreja. E é o que a gente conversou no começo. Se a gente não reconhece que é um problema, a gente não soluciona, né? Exato. E eu acho que as pessoas não têm, principalmente na igreja, tem a dificuldade de identificar como um problema, eu tenho ansiedade e eu posso tratar isso, de buscar ajuda. Eu acho que no meio da igreja as pessoas buscam menos ajuda do que fora, por não querer identificar que é um problema e que não é falta de Deus, assim, não é uma falta de fé. Tem muita gente que sofre com isso, igual vocês trouxeram sobre depressão, tudo. E foi muito bom aquele culto, porque muitas pessoas se identificaram e conseguiram abrir, porque tinha medo de abrir com a mentalidade de que, nossa, vão achar que É demônio. é demônio. Sim. Olha, assim, faz mais de 20 anos que eu tô aqui. Que eu tenho uma observação em relação a isso. Primeiro, eu vejo só progresso na nossa igreja, nossa comunidade, assim. Porque, primeiro, da minha experiência como, tipo, adolescente e tal, não existia isso. Provocar essa consciência dele, não existia. Eventualmente, você tinha algum tipo de contato. Então, quando você tem uma visão de mundo, você vai tratar todos os seus problemas a partir daquela visão de mundo, certo? Beleza. E durante esses anos todos, isso foi sendo ampliado de acordo com as necessidades, de acordo com a evolução do corpo mesmo, assim, sabe? Então, poxa, pessoas se formaram, pessoas tiveram conhecimento sobre. E aí, esse conhecimento aqui, mas ele não tem nada a ver com Deus e tal. De fato, muita coisa não presta, né? Numa universidade e tal, por vários outros problemas no sentido de militância e tal. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, o que eu vejo nesse período, as coisas estão se conectando mais. Tipo assim, quando se fala psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, qualquer área da saúde especificamente, as pessoas conseguem sentir a necessidade e conseguem ver que não é só isso. Existe algo a mais. Existe um além, existe uma identificação. Então eu tô seguindo o Jefferson lá, eu tô vendo a Carol que é Nutri e tal, mas assim, o que ela tem ali? As pessoas buscam liderança hoje. As pessoas têm uma necessidade de quem eu vou seguir, né? Se a gente pensar na rede social Instagram, rede de atenção e retenção. A pessoa fica, aí ela pega uma pessoa, ela segue, ela tem necessidade, porque aquela pessoa mostra caminho, propósito, né? E quando eu tenho essa necessidade atendida... E olha só a responsabilidade, exato, né, sobre isso. Então, e aí, tipo assim, voltando lá que a gente estava falando, hoje eu vejo na igreja que tem um caminho muito mais suave em relação a isso. Mais do que antes, né? Porque existe liderança Uhum. na nossa casa, sabe? Falamos sobre isso, sempre podemos melhorar, mas, por exemplo, se alguém fala aqui na igreja hoje, fulano tá com ansiedade, tem o menino lá dos jovens, tem o Jefferson lá, fala com ele, Sim. entendeu? A pessoa tá com, precisa emagrecer, fala com tal pessoa,
Você entendeu? Então, hoje, as coisas estão se conectando mais. Graças a Deus. Eu acho que, assim, nesse momento, o conhecimento que é produzido e as informações que são produzidas não são totalmente ruins. Embora sejam toneladas. A gente precisa só ter a gestão emocional de administrar. Mas as coisas estão mais... tá tudo se conectando muito mais fácil, sabe? Por exemplo, hoje uma pessoa tem necessidade, falando da nossa casa, de qualquer questão, não só questões de saúde, mas qualquer questão, naturalmente ela vai buscar o quê? Uma solução. Né? Então, se a gente pensar em networking em relação a pessoa que empreende, pô, tem um culto assim, tem essas pessoas que atendem essa necessidade, entendeu? Então, naturalmente, as coisas estão se conectando nesse sentido, sabe? E o que a gente precisa desenvolver hoje, falando com vocês que estão ouvindo a gente? Precisamos de liderança. Líder não é alguém que está em cima de algum lugar falando alguma coisa. Isso é uma consequência de, né? Mas nós precisamos de liderança, falando com jovens, adolescentes e qualquer pessoa, a gente precisa de liderança. Porque as pessoas buscam líderes hoje. As pessoas elas não sabem, mas elas estão buscando representantes do reino aqui. E qual que é a desculpa que a gente utiliza em relação a isso? Nossa profissão, o que a gente faz, uma live que a galera está assistindo, um podcast que a gente está influenciando, entendeu? Então, a gente tem que ter representantes. Eu acho que assim, qualquer pessoa pode ser um líder. Em qualquer área. Em qualquer coisa. Ela pode ser evidente ou não. Mas ela influencia em alguma coisa. E liderança é isso, é influenciar. Né? Então, como que a gente vai resolver vários problemas dessa geração em questão de ansiedade e tal, liderando? Falando, Deus, eis-me aqui, eu vou fazer, conta comigo, eu não vou ficar escondido, né? Mas de fato eu vou utilizar o que eu tenho para mudar essa realidade e tal. Na rede de mulheres falou sobre isso, né? De todos sermos influentes. Olha, eu nem vi no culto, hein? Não. Não veio mesmo. E sobre todos nós sermos influentes de alguma forma. Pode ser negativa ou positiva, né? Exato. Mas todo tempo a gente tá influenciando. E usar isso de uma forma positiva e principalmente pelo exemplo. Porque a maior forma de você influenciar Total. é pelo... Eu acho que um recado importante para todo mundo que tá ouvindo a gente hoje é o seguinte. Aí eu volto a usar minha frase. Tudo que você falar mas vai ser procrastinação. E tudo bem ficar bravo comigo. Mas assim, cara, a gente tá vivendo uma era, como igreja, que todo mundo pode influenciar. Todo mundo. Todo mundo pode gravar um... a procrastinação falando. Todo mundo pode gravar uma story, todo mundo pode falar de qualquer... Se você... Assim, nossa vida é um livro aberto. Sabe? As pessoas veem a gente e elas buscam a liderança. Então, se tem uma determinada pessoa liderando por algum tipo de coisa, aquilo vai ter um resultado. Então, por exemplo, o cara é influencer em relação a... Não me coloco nessa condição de influencer, mas assim, naturalmente isso acontece. Mas, eu vou influenciar as pessoas com, sei lá, pet shop. O resultado vai ser uma compra, né? Mas eu não trabalho com internet, nada. Mas se você, de alguma forma, ter a consciência de que você pode influenciar, se tornar um líder nessa geração, você pode alcançar muitas pessoas. E assim, o que eu acredito muito, que todos nós temos uma mensagem, primeiro é Cristo, e essa mensagem ela tem que ser passada, sabe? Essa mensagem de transformação é o que a gente está fazendo aqui, né, para alcançar e tal. E Deus, ele quer usar cada pessoa em cada lugar, em cada coisa assim. E a gente veio falar de saúde, falando de liderança. Não, mas muito bom. Eu queria até linkar, você falou sobre a gente ter uma mensagem, e aquela frase que eu ia falar é de um cara que ele foi um evangelista, e um cara que da tinha... Escócia? Provavelmente seja. Eu não sei exatamente todo o histórico. Mas, cara, ele tem uma frase incrível que ele falou assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso levar a mensagem. Eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando, né? Tipo, cara, a forma como você lida tanto com as suas emoções quanto com os seus hábitos pode potencializar ou não no cumprimento do seu chamado. Totalmente. E de você realmente entender aquilo que você precisa fazer pra influenciar essa geração. Totalmente, total. É assim,
Só existe uma forma de você resolver o que Deus coloca dentro de você. Fazendo. Pronto, esse é o ponto. Fazendo. Não tem como você arrancar isso. Não tem como você esquecer isso. Ah, eu casei, minha esposa não concorda. Não tem. Ah, mas eu sou jovem, eu vou fazer outra coisa. Não tem. Você imagina só João Batista. João Batista estava lá no deserto pregando. Imagina que João Batista tem um momento roots da vida dele e ele vai lá fazer qualquer outra coisa. Ele tinha uma mensagem. Por mais que ele tentasse fazer outra coisa, ele tinha uma mensagem. Não tem como a gente... O único lugar que a gente consegue fugir de Deus é realmente acabando com tudo. E Deus não nos chamou para isso. Deus chamou para cumprir uma missão, sabe? Cumprir algo. E aí quando a gente faz isso, quando a gente atende esse chamado, a gente sim começa a cuidar principalmente do templo, que é o nosso tema aqui. Eu preciso ter uma saúde, eu preciso ter um físico para aguentar, para suportar o que Deus, a rotina, a correria, o que Deus vai me colocar, onde Deus vai me colocar. Exemplo, se um cara precisa, você recebeu uma promessa, você aí que tá me ouvindo, você vai ser um profeta, tu vai ser um evangelista. Você já viu uma rotina de um evangelista? O cara, tipo, de destaque, assim, por exemplo. O cara tá em todos os lugares pregando, tipo, se ele não tem uma saúde ali, irmão. Até que na nossa igreja, até que na igreja, né? Anos. A gente, tipo assim, mano, a gente trabalha bastante aqui, graças a Deus. Se você não cuidar, esquece. A igreja tá em movimento. Exatamente. O reino tá em E movimento, aí, a gente né? precisa Será estar em que movimento. Deus quer o quê? Que você faça muito agora e chegue lá com 30 anos, você não consiga mais sustentar isso? Ou será que ele deseja que você tenha uma constância e que você plante várias sementes ao longo da sua vida até a sua velhice, né? E a hora que o Jé estava falando também, né? E no meio do caminho, por exemplo, no meio do caminho onde nós estávamos cuidando da nossa saúde, fazendo lá no treino, o Senhor começa, se a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, o Senhor começa a nos usar ali aonde que a gente está sendo plantado, né? E uma nova célula, inclusive, Só de surgiu, né? É a condição pra entrar na Ali o cara já começa com o físico pá. Pra quem não sabe, agora na nossa célula só entra crossfit. Se converte no crossfit primeiro, né? Mas foi num caminho onde nós estávamos ali cuidando da nossa saúde, foi que Deus começou a plantar algo novo dentro do nosso coração, tanto para minha vida quanto para a vida da Laís, né? E da Tainá, que antes eu e o Jé, nós liderávamos uma célula que era de jovens, né? E que Deus há muito tempo já havia incomodado ao meu coração, que era tinha chegado um novo tempo, um novo despertar, uma nova fase, que nós teríamos que alcançar, né, outras pessoas e que Deus iria florescer também na vida da Laís e da Tainá, às vezes, para que elas pudessem realmente, sabe, avançar em Deus ali também. E foi um tempo onde eu e o Jé, nós passamos a liderança da célula para Laís e para Tainá, onde ela tem a célula delas, e foi quando a gente começou uma célula em casa, né? Algo que era sempre um sonho meu, de ter uma célula na minha casa. E nós estamos lá com a célula justamente, né? Estamos lá com a célula alcançando aqueles que treinam junto com a gente também. Então, isso é algo demais, porque, nós estamos lá cuidando da nossa saúde, mas nós também estamos lá em um lugar onde nós precisamos levar a Cristo, né? Total. E isso tem tocado muito em nosso coração. Acho que assim, uma coisa que a gente fala, o reino está em movimento, né? Quando Jesus veio para cá, ele esteve em movimento. E Jesus foi para tal lugar. Ele só foi andar. Não tinha como nada acontecer. Tipo assim, no sentido de as coisas ao redor serem transformadas. Não tô me comparando, não. Holy. Não é isso que eu tô falando, que nós precisamos estar em movimento como Cristo esteve. E durante o movimento,
fazer as coisas, cuidar do templo, naturalmente as coisas que estão ao nosso redor, mesmo se a gente só andar, mesmo se a gente for só fazer um treino, naturalmente as coisas vão ser... É aquela coisa vão dos ser sinais mudadas. seguiram os que creem, né? Eu acho Total. que é exatamente isso. Tudo aquilo que você tá fazendo, eu acho que vai muito completando aquilo que você falou sobre exercer um papel de influência. Porque talvez pode ter ficado meio solto na cabeça da galera. Você falou que todo mundo hoje pode ser influente aqui. E eu acho que isso é a exemplificação perfeita disso, né? Como você consegue, no contexto que você está inserido, seja, cara, no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja na sua família, seja dentro da igreja, porque existem os que estão chamados para edificar a igreja local, mas, cara, onde você tá vivendo um estilo de vida sobrenatural, que é natural. É você ser naturalmente sobrenatural. Então você não vai chegar lá no Total. CrossFit chacatarabá. Cara, não. Os caras vão falar, mano, você tá louco, chama uma ambulância e tal. Mas cara, você ser educado, você começar com um bom dia, Exato. você ser uma pessoa que consegue trazer uma palavra ali de ânimo, então vai lá, mano, faz mais uma repetição que você consegue. Exatamente. É realmente conseguir trazer... Ter um bom relacionamento Cara, entre não marido tem- e mulher. não né? tem, Ser não luz. tem como você não ser naturalmente sobrenatural. Porque, por exemplo, você chega, acabou o treino, sem todo mundo lá e tal, né? Graças a Deus hoje o Beto e a Karine fizeram até um evento aí pras crianças e tal. Eles são os donos lá do box. Não tem como, cara. É a mesma coisa, sei lá, um médico, sei lá, qualquer profissional que tenha qualquer expertise, qualquer coisa, ver um problema e ignorar. Não tem como. Sentamos lá conversando, tá, pô, minha vida tá assim, não sei o que, é Cristo. Aham. Mano, foi pá, natural, toma. Receba aí e já era. É. Você entendeu? São nesses momentos. Assim, acho que a gente tem que realmente ter essa consciência de que as pessoas estão buscando a Cristo em todos os lugares. Mas elas não sabem Aham. que elas precisam. E nós somos as pessoas que vão falar, cara, ter a consciência disso. E aí o Espírito Santo faz o trabalho dele. Em Romanos que diz, né, que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, Total. eles não sabem, mas eles estão aguardando ansiosamente. É o que as pessoas buscam na internet hoje, liderança. O que é, mano? Eu vou fazer isso, eu vou fazer esse método, eu vou fazer isso. Não. É Cristo. Amém. E se nós, como filhos de Deus, não fazermos, outras pessoas farão. Se hoje nós não tivermos a consciência de que nós precisamos assumir essa posição de influência, de liderança, outras pessoas de fora, porque o mundo tá aí, eles estão buscando conhecimento, estão buscando posicionamento, estão lá fervorosos. E nós que carregamos a Cristo, A verdade. que carregamos a verdade, que nós Tal. conhecemos a palavra de Deus, o quê? A gente vai ficar parado sem fazer nada? Sim. Acho que às vezes a gente tem até o mau hábito de se esconder atrás do zelo, né? Então, tipo, eu vou orar mais um pouco aqui em relação a isso. Eu vou... Não que você não deva buscar o aval Total. do Senhor, mas eu falo em relação a você negligenciar aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Exatamente. Porque na maioria das vezes, o Senhor já nos deu uma palavra, já nos deu uma direção, mas a gente fica esperando, sei lá, que venha um anjo Exato. e apareça, ou que o Senhor envie um profeta. Mas, cara, você tem a palavra, sabe? A palavra precisa te moldar e te impulsionar para aquilo que você realmente sabe que você tem que fazer. Exato, é o que a gente tava falando. Hoje é muito mais fazer. Cristo Nossa. já fez. Gente, pega essa visão, porque a gente gravou o anterior e falamos muito sobre isso. Teve uma hora que eu olhei pra você, porque, tipo, o Gé falou um negócio muito assim, sobre estar em movimento sempre, né? Que Deus quando tá você se querendo. movimenta, você começa a entender aquilo que você foi chamado pra fazer. Aham. Exatamente. Deus tá querendo falar isso. O Faça, reino tá em vai. movimento. Vai, faça. Sai da teoria e faz. Faz. Jesus já morreu, já pagou o preço. Você tem que ser líder aonde? Influenciar aonde? Para as pessoas quererem também ser templo do Espírito, né? Amém. Vamos caminhar pro final? Já tem- Gente, eu queria que vocês encerrassem, né? Que a gente encerrasse aqui trazendo, de fato, essa mensagem, sabe? Se vocês pudessem resumir aqui tudo aquilo que a gente falou e deixar algo que vai realmente edificar a galera que tá ouvindo a gente. Qual é o apelo, qual é a mensagem que vocês têm para essa geração em relação a isso? O zelo, tanto pelo corpo, quanto ter bons hábitos e entender que tudo isso vai culminar para a glória de Cristo. Eu falo? Tá bom. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso sentimentalismo de lado, por um ponto nisso, e viver uma fé prática. Eu oro
para ser templo, eu tenho comportamentos para ser templo, né? Eu oro para ser uma influência nessa geração, eu tenho atitudes e comportamentos para que isso aconteça. Focando nesse processo, nessa construção. Mas a pessoa... Esquece. É o teu processo que Deus está pedindo para você fazer. Fez o passo dia 1 e depois ao dia 2. Isso, acho que a gente tem que sair dessa condição de esperar algo extraordinário já aconteceu. Jesus já morreu. A gente já tem tudo. Tudo. Tá tudo escrito, irmão. Tá tudo escrito. Acho que a gente tem que sair dessa condição de vitimismo, sentimentalismo, deixar isso de lado e fazer. Tomar atitudes de fé que vão fazer com que a gente seja templo do Espírito. Nessas 3 grandes áreas que a gente conversou aqui. E naturalmente, sendo templo, não tem como você ver um templo bonito e não ter algum tipo de influência a isso. E naturalmente a gente toma esse lugar de influência. Que a gente, só linkando o que a gente estava falando lá. Muito bom. E tudo isso sem deixar de ser, né? Nós estamos aqui, vamos fazer, mas nós também precisamos cuidar, né? Do nosso tempo com Deus, de buscar esse relacionamento genuíno, de não deixar de lado de forma alguma a palavra de Deus, porque às vezes a gente se depara, né, muito nas redes sociais, com muitas informações, tantos conteúdos, mas que nós precisamos nos voltar sempre o nosso coração para o Senhor, Total. né? E não para as coisas que estão sendo ditadas no mundo, né? E com certeza Deus nos chama para realmente executar aquilo que a palavra diz. A fé sem obras é morta, né? Exatamente. Então tem que estar agindo. Gente, então, obrigado, Gé e Andressa, Valeu. por esse papo. Foi muito bom. Tenho certeza Foi uma que delícia. a galera conseguiu Muito sair rápido. com vários insights aí, muitas revelações dos Amém. céus. E é isso. Valeu, Laís. Top demais. Valeu. Valeu, galerinha. Até mais, gente. Até a Falou. próxima. Falou. Falou.